Não buzine, acorde mais cedo. É a nossa frase de para-choque de caminhão que dá start a mais um Recrocast, o podcast da Recro. Recrocast número 22, o 6º episódio da 2ª temporada. Eu sou o Luiz Madri, o falador oficial dessa bagunça. E antes de partir para os nossos convidados do dia, falar um pouquinho dos nossos parceiros da Pod Kombucha, nossos parceiros dessa 2ª temporada. A Pod Kombucha tem o seguinte, ó. Tem kombuchas de lata e de garrafa, hoje eu estou com a minha garrafinha aqui. Tem espumante, tem Smart Drinks, no mais novo lançamento, e tem também o shot matinal. Então, @podkombucha, segue lá e compra a tua. Mas vamos lá, que o tempo é curto e passa ligeiro. Hoje estão aqui comigo no nosso Recrocast duas figuras únicas, porque só igual elas só tem elas. À minha direita aqui, Sara Dassi, que ela falou que é para usar o sobrenome para deixar o maridão feliz, tá? Ela é coordenadora comercial e locutora na Virtual FM há 15 anos. Meu Deus do céu, é tempo, hein? Administradora de formação, entusiasta do rádio, mestre de cerimônias, mãe do B e do Léo e umas outras funções aleatórias que não vem ao caso hoje, né? A gente deixa para outro momento, né? Então tá bom, não tem problema. E à minha esquerda, Najasca Martins, como se precisasse de sobrenome, né? Um nome desse não precisa de sobrenome. Dispensa. Né? Tá, tudo bem. Ela é jornalista há 11 anos com experiência em mídia impressa e digital. Assessoria de imprensa e atualmente é responsável pelo jornalismo na rádio virtual. Professora de dicção, desinibição e oratória no Senac Erechim. Só de eu não ter errado essas palavras, eu acho que não preciso fazer aula contigo. Arrasou. Conversadora por natureza e mãe da Isis, uma mini questionadora. Tudo bom, gurias? Como é que vocês estão? Estamos bem. Oi, Luiz. Seja, obrigada aí pelo convite. Seja bem-vindo ao meu podcast. Seja bem-vindo ao meu podcast. A gente não sabe não entrevistar as pessoas. A gente não sabe ser entrevistadas, né? A gente tem costume, né? Então, a gente está sempre à frente aqui, então começo te dando bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme a ocasião. Não sabemos como a gente se comporta, estamos aprendendo. Não tem problema. É o Jô Soares do outro lado da mesa. E a gente aí? Galera, hoje a gente vai conversar sobre rádio. Eu trouxe essas duas figuras do nosso rádio erechinense aqui para falar um pouquinho sobre o universo do rádio. O rádio é uma coisa que tem quase 130 anos pelas pesquisas que eu fiz, mas ele passou por muitas transformações, muitas mudanças, altos e baixos, e eu quero começar pedindo para você sobre isso. O panorama do rádio hoje em dia. A gente estava conversando antes assim que chegou um momento que o rádio vai morrer, o que vai acontecer? Veio digital, e aí contem para a gente um pouquinho aí. Essa caminhada já de 15 anos aí na rádio, no tempo que eu cheguei, tudo era bem diferente, né? Falei que eu comecei lá quando era mata, mas não era tanto assim. Mas há 15 anos as coisas eram bem diferentes, assim, né? O rádio ainda era um dos maiores veículos, um veículo ainda importante, mas ele era, né, um dos supremos, assim, únicos e tudo mais. Mas aí nós passamos por uma fase da ascensão do digital, né, que nós não entendíamos muito bem como é que a gente ia lidar com tudo isso. Ficou um pouco bagunçado ali no meio, a gente estava, mas aí essas outras mídias, né, que surgiram, veículos que surgiram vão nos engolir, a gente vai desaparecer, o que vai acontecer? E aí nós fomos entendendo que não, né? Com o passar do tempo, por ser um veículo com muita credibilidade, ele teve um papel na história, ainda tem, de muita importância, né? De trazer informações extremamente relevantes para a vida das pessoas, para além de tocar música e trazer os comerciais, que são aquele bônus que tu ganha quando tu vai ouvir o rádio, né? Enfim, que fazem com que o rádio exista e possibilitam a sua operação. A gente ficou meio perdido no meio lá, e o que vai acontecer e tal. Não, é um veículo extremamente poderoso, né, com uma credibilidade muito boa, e nós vamos passar por isso. E aí nós passamos por isso nos aliando aos outros meios que foram surgindo, né, as novidades que foram sendo trazidas pelo mercado. E hoje nós percebemos que estamos num novo momento. Eu digo isso porque eu tenho o conhecimento ali de todo o processo do rádio em todos os setores, assim, conheço um pouquinho de cada um, e a gente está num momento bem importante, bem legal também, onde se volta a olhar para o rádio como um veículo necessário, importante, presente em todos os locais e com todas as suas vantagens. Cada um dos veículos, a gente sabe, tem as suas vantagens, né? E o rádio tem essas questões de estar presente em qualquer lugar onde as pessoas estejam, né? Não precisa parar, exatamente. Não precisa parar para fazer o que está fazendo aí para poder ouvir o rádio. Recebe informação em qualquer lugar, né? Com muita frequência. Essa repetição é um dos pontos positivos, enfim, né? Tu consegue estar atento a todas as outras atividades e estar consumindo rádio. E aí a gente consegue ver o mercado mesmo buscando o rádio de novo, agora, nesse momento, assim, né? Olhando para ele como um veículo importante que volta a mostrar aí a sua solidez também no mercado. E aí,
vamos vendo o que vem pela frente ainda nos próximos tempos, né? Mas eu só vejo coisas boas aí, porque o rádio tem se aliado, falo por nós, assim, né? Se aliado às outras plataformas. A gente deixou de ser um único canal, de ter só o dial, que quando a gente fala no dial, é ouvir rádio pelo rádio mesmo, em sintonia, assim. O rádio. Exatamente, o rádio, Que né? nem todo mundo tem rádio hoje. O Justamente. rádio tem se tornado um meio que... Eu, trabalhando em rádio, fui ter rádio há pouco tempo. A gente tem no carro, né? Que em Tem no casa carro. ou no online, ou enfim, na Alexa. Agora todo mundo escuta a rádio na Alexa também, né? E aí a gente foi entender também assim, por exemplo, tu comentou ali da Alexa e tal, tem streamings, todos os streamings tocam música. E aí nós falamos, mas todo mundo toca música, só toca música não pode ser o nosso negócio. Tá? O que a gente tem que pensar diferente um pouquinho, né? Tem informação que isso veio, né, de sempre. O rádio sempre trouxe o jornalismo, e isso a Ana Jéssica tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Mas, além disso, o que nós podemos trazer? Então, a gente foi entendendo que a era do conteúdo, como nós estamos vivendo uma era de muita produção, de muito compartilhar o que se sabe, nós também poderíamos nos abastecer disso e trazer isso para os nossos ouvintes, aí tornar a nossa programação mais interessante. E é o que nós temos feito nos últimos anos, e tem surtido um efeito bem legal, uma visibilidade bem bacana. E aí que o rádio se renova, né? Nesse sentido que eu falo, assim, que a gente percebe, ele nunca vai ser um veículo velho, vai ser um veículo muito tradicional, mas se ele quiser, e se as pessoas que estiverem dentro dele souberem fazer, ele vai ser sempre um veículo bem atualizado. E aqui que a gente vê uma diferença que eu até no relato da Sara a gente percebe que é uma questão muito básica. Se lá no passado a gente via essas mudanças como um empecilho, como um desafio no sentido de vai acabar. Hoje a gente já consegue ver, não, vamos caminhar juntos, então, eu consigo acompanhar. Isso também acho que demonstra uma mudança e uma confiança no meio rádio, que o próprio rádio passou a ter sobre si próprio. A gente falava sobre, tu me falou, né? Vamos comentar sobre as mudanças do rádio, Sim. né? Muitas foram as mudanças que o rádio sofreu nos últimos tempos, assim, principalmente os últimos 20 anos, assim, percebeu muito uma questão que, essas duas gurias aqui com essas vozes aí, elas falam no rádio. Pois então, Cadê né, a para voz falar de locutora? Cadê pois o vozeirão, aquela voz, né, cheia de peso, aveludada e tudo mais? Pois então, né? Para falar no rádio, hoje em dia não precisa mais disso. Por quê? Muito mais importa a forma de se comunicar, a capacidade de interagir com o público, de ser criativo nos textos, nos materiais que você vai utilizar, vai falar sobre o teu cliente, com o teu ouvinte mesmo, de se conectar com ele de fato. Muito mais importa isso do que ter um vozeirão. A voz é um bônus se vier junto. Isso. Que mas bom não se é nós uma tivéssemos, necessidade. né, na Jasca, mas não fomos, né, não fomos beneficiadas com esse quesito. Então a gente aproveita as nossas outras habilidades e desenvolve aquelas que a gente não tem, porque nem todos nós, ninguém está pronto, né? A gente sempre tem o que aprender. Nesse segmento, inclusive, né, a gente precisa se atualizar demais, assim. Quem disse a gente ia ter que aprender a mexer com vídeo, gente, apresentar vídeo, nós temos que fazer Saímos isso, da zona de né? conforto do rádio, que Sim. é eu sozinho voz. na sala e Isso. ninguém me vê. Eu gosto muito de ver esses paralelos do antigamente para o rádio, porque ninguém conhecia o rosto do locutor, aquela Tinha um coisa. imaginário Isso. coletivo. E era aquela informação, sabe? E hoje em dia se passa a ser um entretenimento muito mais do que claro que tem uma informação junto, com certeza, mas isso tem que estar inserido no dia a dia da pessoa, tem que ter é uma coisa só, né? E era muito distante, assim, o locutor de rádio, antigamente, o cara do rádio, né? Figura. Era muito glamuroso, né? Figura e tudo mais. Hoje é muito mais interessante que as pessoas sejam comuns. Porque é isso, né? Esse espelhamento que se tem, esse pertencimento que as pessoas... Não, mas é uma pessoa como eu, uma pessoa comum que está aí do outro lado. E aí, me conectando com ela, fica diferente, né? Eu acho que essa democratização da comunicação, que as redes sociais trouxeram muito Sim. isso, né? E daí todo mundo todos são pessoas iguais, todo mundo está na mesma, todo mundo tem pode voz. ser comunicador isso. também. Exato. E eu acho que isso que obrigou um pouco os comunicadores a serem mais como as pessoas Exatamente. normais, entre Serem mais aspas. comuns. Isso. E isso traz para a gente assim, uma aproximação com o nosso público. E isso fala muito sobre as pessoas que nos acompanham, fala muito sobre as pessoas que nos ouvem diariamente, aquelas que participam ou não da programação, aquelas que consomem a nossa programação, tanto no rádio quanto no digital. Que aí nós vamos para esse caminho, né? Que nós estamos aí trazendo esse bônus para os nossos clientes, também atuando no digital, mostrando os produtos deles e fazendo esse link, né? Sempre falando no rádio, tu pode acessar as redes sociais do cliente e tal. Inclusive, nós estivemos lá na rádio, na loja tal, fazendo material e mostrando para vocês. Então, dá uma olhadinha ou no nosso Insta ou do cliente, tu vai ver lá. Então, tem que ter Essa esse conexão movimento. entre os canais, né? Sim, e nada é estático, né? Eu sinto que a comunicação no rádio ela não está pronta, não está parada, ela continua se movimentando de tempos em tempos, sempre surgem coisas
às quais nós precisamos nos adaptar. Falo isso com relação a estilo de comunicação, de voz, de padrão, né, de comunicação. E a Ana Jéssica acho que pode falar com relação ao jornalismo, que tem muita coisa que também mudou, Ana Jéssica. Sem dúvidas. E lembrando que eu sou uma novata nesse meio rádio. Apesar de trabalhar com jornalismo há um tempo maior, eu venho do impresso, que era a minha praia, digamos assim. E na chegada no rádio, inicialmente, me enganaram. Disseram que eu seria apenas a jornalista que faria as notícias que os locutores leriam. Ninguém me contou que eu também seria a locutora. É que não fazia sentido, né? Quando tu começou a fazer as notícias, a gente começou a ler, não, por que a gente está lendo se ela Não, e faz? até era um processo bem bacana esse de observar, porque mesmo trabalhando no meio impresso, eu lia de uma forma, imaginava que as pessoas leriam dessa forma, e às vezes não condizia com o que eu tinha imaginado para aquela, e não é uma crítica, era só uma percepção, porque faziam também muito bem. E acabou que, com o meu tempo, tive essa tranquilidade de ir no meu tempo para o rádio. Se hoje estou melhorando, comecei muito ruim, então foi um processo. E nesse tempo a gente foi sempre adaptando o jornalismo, claro que sempre com a responsabilidade ética de levar a informação de um modo correto, ético, justo, imparcial, que é uma escolha nossa também, mas sempre se adequando à linguagem do rádio. Talvez lá no começo a gente entendia que cabia muito uma voz, seguindo um estilo Voz do Brasil, que as pessoas ainda têm muitas vezes essa visão do jornalismo como uma coisa extremamente dura, quadrada, sério, naquela caixinha. E não, jornalismo é informação, é você informar, você deixar a pessoa a par do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, a gente trabalhou um pouco esse processo para que a linguagem do jornalismo também acompanhasse a linguagem do rádio. Porque, por exemplo, na rádio a gente tem uma característica de uma fala muito leve, né, Sara? Não temos aquela coisa do sensacionalismo ou do vozeirão. Não, Impostação de voz, que era uma característica antiga. Não, assim. A gente é muito a gente. Ninguém Nós somos aqui, nós, isso não aí. tem personagem lá. E, por obviedade, não faria o mínimo sentido que na hora do jornalismo, no nosso caso, a gente tem edições do dia inteiro, de hora em hora tem notícia na rádio. Então, não faria sentido estar a programação rodando leve, bacana, música, o locutor interagindo e, de repente, pum, notícia. Não fazia sentido. Tanto que a gente mudou trilha, né, Sara? Hoje, o jornalismo ele entra como esse complemento, porque é importante, e eu vou defendê-lo também, mas ele segue uma linha do locutor. A notícia ela entra de uma maneira leve, com a seriedade, claro, que ela merece. A gente não vai falar ali como se fosse brincadeira, não. Sim. O assunto é sério, ele vai ter essa seriedade, mas não vem com aquele sensacionalismo, aquela trilha pam, pam, pam. Questão Então, de a gente adaptar, isso né? foi uma questão de adaptação e que a gente segue sempre naquela caminhada, conforme o que se adequa melhor à nossa programação, ao nosso jeito de falar, aquilo que funciona, aquilo que a gente vê que fica agradável também para o nosso ouvinte. Fala, Luiz, pergunta. Não, eu ia dizer que coisa boa trazer gente que fala bastante aqui, eu não preciso me preocupar. É um problema, tenho as medo gurias com vão o tempo. falando. Né, Não, não Jéssica? tem problema. Qualquer coisa o Cris cutuca nós e fala, deu, chegou. Eu fiz questão de trazer vocês aqui, porque vocês são pessoas mais jovens, e a rádio virtual tem uma cara mais jovem, sabe? E é muito legal isso que tu estava falando no começo, o rádio está se transformando, está se adaptando e está se tornando cada vez mais atual, porque as pessoas pensam, putz, rádio é coisa de velho, tem um velho atrás do microfone e é só velho que escuta, e não, tem muito jovem que ouve, muito jovem que interage, principalmente por essa relação que se criou entre a rede social e o rádio, né? E essa importância que a gente vinha conversando antes, de ter essa conversa, as próprias empresas saberem, né? Eu acho que é importante nós entrarmos nesse assunto e nós falarmos estrategicamente sobre o uso dos veículos. Isso. Né, dos meios, na verdade, né? Dos meios. O rádio sendo um meio que exige um mínimo de conhecimento ali para tu colocar um conteúdo no ar, né? Ou um comercial de um cliente no ar. É importante nós fazermos esse link com a importância de as empresas olharem para isso com a seriedade que merece. Porque eu trabalho diretamente, minha função lá de coordenadora comercial, então eu tenho que dominar todas as propostas, conhecer toda a grade, né, todos os produtos que nós temos à venda. É muito simples para eu enviar as propostas, simplesmente, isso aqui eu acho que vai dar para ti. Mas eu não tenho muita informação, muitas vezes, sobre o cliente. Eu tenho um roteirinho ali que eu posso seguir, mais ou menos, para tirar, para fazer um briefingzinho, para poder tirar umas informações ali e poder ser mais assertiva nas colocações e nas propostas que eu for oferecer. Mas, internamente, nas empresas, seria muito valioso se nós tivéssemos um contato de uma pessoa que minimamente entende ali ou de marketing, ou do que precisa para comunicar a empresa e tudo mais, né? Porque tem dores do cliente que tu vai conhecer
lá depois. Então, assim, ele não vem às vezes para ti, né? A empresa, o empresário não vem para ti assim, eu estou com essa dificuldade, eu preciso chegar nesse cliente e tudo mais. Vem meio pelas beiradas, assim, eu preciso divulgar a minha empresa. Mas o que tu realmente precisa, né? Então, se tivesse uma pessoa lá dentro... Isso não é um problema só de vocês, tá? A gente dentro aqui na agência também a gente sofre com o mesmo mal, né? No online. Também, a empresa não sabe o que ela quer, não sabe o que ela precisa. Ela quer divulgar, onde é que eu conheço? Vou na rede social, vou no rádio, sabe? E aí a gente tem essa dificuldade de ter essa informação precisa para daqui a pouco ser bem assertivo no investimento, porque é um investimento que tu faz. Tu faz investimento, tu quer retorno, basicamente. Isso é no offline, isso é no online, isso é em todas as plataformas, né? E a gente tem essa dificuldade. Então, quando as empresas têm esse olhar mais cuidadoso, assim, né? A comunicação das empresas é importante. Nós estamos falando de um veículo de comunicação. Nós precisamos falar da importância de ter pessoas minimamente preparadas para poder comunicar o que a empresa é, o que a empresa necessita, o que a empresa precisa. Aí depois a gente faz. Internamente, no rádio, a gente acaba fazendo, não só na virtual, em todas as outras emissoras, é assim. Sempre tem uma pessoa ali que é referência e acaba fazendo um trabalho que é um fake da agência de publicidade que faria todo esse material, assim, de buscar, de fazer um texto que caiba dentro do tempo certinho. Isso é curadoria, né? Que seja interessante. Né? Porque nada de fazer um material do nada, assim, fazer de qualquer jeito. Não tem como, né? O cliente está investindo, ele quer um retorno. Então, eu quero trazer esse gancho assim, para nós falarmos sobre a importância de ter pessoas que nos assessorem. E eu falo comercialmente aqui, trazendo essa questão de anúncio, né? Mas a Ana Jéssica também tem para colocar para a gente a questão de assessoria para comunicar outro tipo de coisa que pode ser transformado em propaganda, por exemplo, né? Tudo já começa exatamente pela percepção que a empresa precisaria ter de que ela precisa de um setor de comunicação. Claro que para a gente que trabalha com essa área é muito fácil pensar, mas às vezes a empresa não tem essa percepção de que ela precisa comunicar também, ela precisa ter esse trabalho que envolve não apenas a parte jornalística, mas também a comercial, de que maneira que ela vai se posicionar, de que maneira que ela vai divulgar o que ela faz ou o que ela quer fazer. Mas, jornalisticamente falando, a gente sempre lembra que há uma diferença, né? O jornalismo e a publicidade, apesar de próximos, eles são diferentes. Então, quando a gente fala sobre a empresa talvez ter uma agência, ter uma pessoa que olhe para essa comunicação, é no sentido também de entregar essa marca para além de um comercial, porque o comercial ele é extremamente importante. Mas, muitas vezes, a empresa não percebe que ela pode se posicionar, ela pode fazer algo de impacto local e que vai torná-la notícia, porque o comercial é um anúncio, e ele também impacta, e está tudo bem. Mas, no caso de jornalismo, às vezes aquele comercial... Às vezes não, na maioria das vezes o comercial não é uma notícia. Mas, a partir do momento que a empresa ela se engaja numa iniciativa de impacto local, numa iniciativa ambiental, enfim, N variáveis que ela pode se envolver de modo que ela se torne notícia. E, muitas vezes, aí a gente fala até visualizar isso economicamente, no sentido de que ela ganha um espaço até de graça. Porque aí, quando o anúncio, a gente está falando aqui de uma questão comercial, mas muitas vezes a empresa perde de ganhar um espaço que é orgânico porque ela apenas está fazendo um papel social, ela tem ou está promovendo um evento ou está apoiando uma iniciativa que tem... Eu sempre falo de impacto local porque é isso. Para a gente, a notícia é aquilo que impacta para as pessoas. Ou então, mesmo transformar isso e informar isso que está sendo... Porque muitas fazem mas aí não tem quem conte. Justamente, elas têm essas iniciativas legais, mas elas não têm quem fale sobre. Um assessor de imprensa ou uma pessoa lá da comunicação do marketing. A gente sabe que nem todo mundo consegue estruturar todos os setores certinhos dentro de uma empresa. Na teoria tudo funciona, na prática é bem diferente. A gente sabe disso. E às vezes estão fazendo trabalhos maravilhosos, trabalhos transformadores, estão inovando, mas a falta de ter alguém com esse olhar apurado para a comunicação, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista de jornalismo, olha só que bacana divulgar isso, porque essa divulgação, falando agora do ponto de vista jornalístico, ela vai trazer retorno não apenas o financeiro do cliente, do consumidor, mas de simpatizar com a marca, com o que ela faz. Olha que bacana. Fortalece a percepção da marca, né? Sim, a gente fala muito de branding, porque a gente é uma agência focada em branding, e a gente sempre diz que é o conjunto da obra, né? O online é uma parte disso, mas o offline também. E é engraçado, porque a gente está falando de canais de comunicação diferente, mas continua sendo uma comunicação, como a Ana Jéssica comentou. A empresa está fazendo uma coisa muito legal, mas ela não está mostrando. E acontece isso muito aqui com a Recro, porque muitas empresas vêm nos procurar, ou a gente vai procurar essas empresas, que daqui a pouco a empresa é gigantesca, só que as pessoas não sabem que aquela empresa é gigantesca porque a comunicação está sendo mal feita. Então,
é uma coisa crônica em diversos sentidos das empresas. Exatamente, Né? a gente traz esse olhar, eu acho que é um apelo nosso, assim, fica sempre para isso, né? Que as empresas olhem para os seus setores de comunicação, se não tem que estruturem de alguma forma, né? Pelo menos seja uma pessoa ali que seja mais conhecedora do todo, para que possa comunicar o que está acontecendo. Tanto comercialmente quanto nessas ações todas de impacto, e você falou muito do local, na Jasca, e o rádio é muito isso. Ele é muito assim, o impacto local. Ele tem abrangência sempre regional, normalmente, conforme a potência ali da emissora, conforme o que ela tem de alcance, né? Mas a rádio mais importante para a cidade é sempre a da cidade, né? Então, tudo bem, o meu alcance lá numa cidade do interior, ele é importante para mim, para o público que está lá, mas se tiver uma rádio local, aquela rádio é mais importante. Então, Sim. olhar sempre para aquele veículo como mais importante. Por isso que o rádio ele é muito assim, local. Né? A gente sabe que na rede social ali tu tem uma abrangência, assim, além de fronteiras. Tipo, Sim, o todo céu mundo. é o limite, né? Aquela história, tá? Mas, assim, no rádio, a gente tem que focar nisso. Importa para nós notícia da região, local e da região, né? Não... Quem escolhe no dial, quem liga pela Sim. internet, escolhendo a Aquela rádio ali. tal, é porque ela quer ouvir o conteúdo da rádio. Claro, é diferente de tu estar no carro, sintonizando, passando na cidade, ok. Mas quem escolhe é porque quer aquela informação local. Então, isso também é um trabalho que a gente veio organizando nesse processo de melhorar, digamos assim, o jornalismo na rádio. Sempre assim, a gente traz de hora em hora notícia. A gente tem notícia para de hora em hora falar do local? Tem, é só você consegue adaptar, porque você tem um assunto nacional, mas ele tem impacto local, você consegue trazer para o local. Então, essa é uma das coisas que a gente prioriza. Eventualmente vai sair notícia que não é necessariamente aqui para a cidade, aqui para... Mas a gente sempre traz para esse local e tenta conectar de alguma maneira esse assunto com o local para atender a isso que a gente vê que é uma necessidade e é uma característica. Pode ter uma abrangência menor do que o online, mas tu tem uma assertividade maior se tu tiver naquele público, né? Exatamente. Porque o comunicador é um influenciador gigantesco, né? Da Gigante. formação da opinião da pessoa e tudo mais, né? Em era de influenciadores, agora a gente entende quanto nós sempre fomos, enquanto veículo rádio, e né, a gente nem tinha essa percepção, nem se tinha todos os outros canais para explorar e trabalhar nesse sentido, né? E a importância também de aproximar todos os meios que trabalham com a comunicação. Há pouco nós tivemos uma aproximação, inclusive uma conversa com o pessoal aqui da Recro, falando sobre rádio, né? A gente trouxe para vocês um panorama de como está o rádio hoje. Falamos em off ali para nós atualizarmos umas coisas, clientes que vocês também estão atendendo, Isso. que tem essa demanda e tudo mais. A gente fala, que bacana, porque a gente também consegue entender melhor o trabalho de vocês e vocês nos conhecerem melhor. Porque nenhum veículo, nenhum meio, nenhuma das plataformas substitui as outras. Cada uma tem a sua Exato. abrangência, o seu nicho, o seu público-alvo. Então, a gente tem que olhar com carinho para todas elas, né? A comunicação é maravilhosa, assim, nós que trabalhamos isso, a gente ama, né? Não tem como. Tem mais. Mas- E, enfim, todo mundo já nos encaminhando mais para o final do nosso podcast. O que o Cris está atrás das câmeras? Vamos Esperando que vai vazar. acabar. A galera tá pensando, mas a Recro fala de redes sociais, fala de internet e tal. O que tem a ver rádio? Mas vocês perceberam a importância, como a Sara acabou de comentar, de todas. A comunicação é uma coisa só. A comunicação é uma coisa só. Então, aonde a tua empresa está inserida nos canais de comunicação e como ela está se apresentando nesses canais de comunicação, lá na ponta vai influenciar fortemente na percepção que as pessoas têm sobre a marca. Gurias, sempre no finalzinho eu peço considerações finais que vocês tenham sobre o assunto. Falar de rádio é muito bom, eu sou suspeita. Faço isso, não sei se vou fazer outra coisa, né? Apesar de fazer outras coisas em Várias paralelo, outras essa continua Várias, sendo. diversas, infinitas. Essa continua sendo a coisa principal que eu faço, assim, acho que eu vou continuar fazendo isso por muito tempo, eu sou apaixonada pelo veículo, assim, e que bom poder falar para outras pessoas e para outras empresas sobre esse veículo tão importante, né, e tão valioso que nós temos aí, e deixar, né, à disposição. A gente está sempre por aí para a gente poder conversar sobre, né, poder atualizar também as informações que vão chegando sobre o rádio. A gente está muito antenado, sim, somos uma rádio muito ligada, né, nas novidades que tem, sempre nos atualizando também nesse sentido. E legal pela iniciativa de vocês de trazerem também, dar vistas a outros veículos assim, bacana. Legal. Show. Já. Enfim, pouco tenho que falar depois do que a Sara traz, mas é exatamente isso. E reforçar esse apelo que a Sara veio trazendo para as empresas que nos escutam, para quem está pensando no investimento que faz, dá uma olhadinha para a comunicação, informa o que tu está fazendo, busca uma agência, se qualifica, busca informação sobre isso, dá uma olhada com atenção, porque o potencial é muito gigantesco de você ganhar visibilidade, de ter uma percepção positiva onde você está.
E a gente está aí para ajudar com isso, a gente rádio, né, para colaborar e contribuir com isso. Muito obrigada aí pelo convite. A gente que agradece a presença de vocês. Obrigada. Galera, então o recado é o seguinte, o rádio não morreu, o rádio não morrerá jamais. É isso. Olhem com carinho para a comunicação de vocês, pelo amor de Deus, tá? Chega de terceirizar aí dentro da tua empresa pro cara do TI, pro cara do comercial. Pense no marketing, tá? Vamos organizar as coisas. Galera, o nosso Recrocast de hoje fica por aqui. Muito obrigado, nossos parceiros da Pod Kombucha. Obrigado, Sara, pela tua presença. Agradeço o convite. Obrigado, Najasca, pela tua presença também. Cris Castro atrás das câmeras. Toda semana tem episódio novo do Recrocast, então fica ligado aí no Spotify, no YouTube e no nosso Insta, @recro.marketing. Beijo pra vocês, tchau.